É sempre bom pensar como estamos, e aí eu pergunto: você já enfrentou alguma perda muito grande em sua vida? Eu não estou falando de uma perda que as pessoas tenham considerado grande, uma perda grande para você, porque algumas pessoas enfrentam coisas gigantescas e quando olham para as nossas dores, não entendem que nós temos as nossas limitações e às vezes não respeitam a nossa dor. Para você, você já enfrentou algum momento em que você sentiu uma grande perda? Você já viveu um momento de dor profunda e que você procurava a solução e não encontrava? Se sentiu perdido? Talvez até sem esperança? Há quem encontre momentos na vida de dor, tristeza, e que fique somente dizendo: eu mereço, Deus quer assim. Amados irmãos, a gente sabe, a Bíblia nos ensina, que desde o momento em que Adão tomou a decisão de desobedecer ao Senhor, naquele momento, o Senhor poderia ter acabado com a humanidade, mas a graça dele já se revelou ali, porque ele não acabou com a humanidade. A partir dali, nós passamos a enfrentar algumas dores, mas a todo momento, Deus nos mostra novos caminhos para nos aproximarmos dele. Então, a vontade de Deus não é que a gente sofra. A vontade de Deus é que a gente encontre consolo, apesar de nossos erros. Hoje, se você está lutando contra algo, experimente refletir sobre como vai a sua vida, que alternativas tem buscado, o quanto tem colocado isto diante de Deus e quanto você confia que é nele que você vai ter, para estes pesos, descanso. O sofrimento nos ensina. O sofrimento traz lições para a nossa vida. A gente vai refletir hoje sobre as lições do sofrimento. A fé não impede a dor, mas nos ajuda a enfrentá-la. Salmo 116, verso 10, diz assim: o salmista, após ser livrado de seus medos e dores, ele escreve: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu sofri, eu me desesperei, eu disse a todos que sofria, mas eu tinha fé. Apesar de ter fé, eu sofri muito e gritei a minha dor. É isso que ele está dizendo. Então nós veremos o Salmo 116, do verso 1 até o 7, e caminharemos aprendendo as lições que o sofrimento pode nos ensinar a partir da experiência deste salmista. Eu vou fazendo a leitura e trazendo para os irmãos as nossas propostas de reflexão. Versos 1 e 2 diz assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida.
Eu amo ao Senhor, é o que ele declara aqui no começo do Salmo, porque o Senhor estava atento ao sofrimento dele, à oração dele, ao pedido dele. Por isso, o que ele nos ensina? Que a busca pelo Senhor não é uma coisa pontual. Que a experiência de quem busca ao Senhor confirma que buscar ao Senhor é uma coisa para fazer agora e sempre. Não há uma cota, não há um limite. Deus nunca disse para a gente: vocês têm uma cota de oração, seus créditos acabaram. Notou que eu falei crédito, eu não falei ficha, porque eu nem sei o que é isso de a ficha caiu, acabou, é crédito. E eu estou falando crédito de celular, não é crédito de orelhão não, que eu não sei nem o que é orelhão. Orelhão a gente dizia com os amigos, não pode dizer mais, porque a gente está agora mais civilizado, né? Então, Deus nunca nos deu um limite para a busca, amados. Eu posso muito bem hoje sofrer por uma coisa muito grande e buscar ao Senhor. Amanhã uma coisa menor, eu digo, não vou nem incomodar. Não, pelo contrário, o Senhor se sente bem quando nós buscamos a Ele, porque Ele quer que a gente demonstre a nossa confiança. E como é que eu vou demonstrar confiança ao Senhor se eu não buscá-lo quando eu precisar? E aí eu vou te perguntar, qual é o dia que você não precisa de Deus? Todos os dias nós precisamos. Todos os dias devemos buscar ao Senhor para sempre. O salmista diz: eu amo o Senhor, Ele me ouviu e eu o buscarei sempre. E ele segue: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. Irmãos, o que é que ele sente? Ele está angustiado, ele se sente preso à morte, ele já se vê encerrando a vida dele. Ele tem angústia, tristeza. A gente já viu muita gente assim, né? Imagine alguém na cama de um hospital. Imagine alguém passando fome. Imagine um soldado no meio da guerra, arriscando a vida, porque alguém tomou a decisão que ele deveria ir para ali arriscar a vida dele. Tantas coisas podem nos colocar em situação de profunda tristeza, profundo medo. Mas ele aqui se sentia no fim, porque ele já fala em morte, as cordas da morte. É como se ele não tivesse mais esperança de ver a vida. Sabe uma pessoa que está tão triste que diz assim: todos os meus sonhos vão acabar, eu não vou ter acesso a eles. É aquele pai que pensa que não vai ver o sucesso dos filhos. Aquela mãe que pensa que vai perder a sua felicidade, o seu lar, que os sonhos que ela tem para a família vão acabar por algum motivo. Aquele jovem que sente que não terá experiência de envelhecer. A morte já me laçou, eu não tenho para onde correr, é o que ele está dizendo. Nos momentos mais difíceis, quando as dores são insuportáveis, clamando ao Senhor, Ele vem nos livrar. Clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor vem nos livrar todas as vezes que nós verdadeiramente clamarmos. Todas as vezes que nós nos dirigirmos a Ele e dissermos o que sentimos,
de maneira sem maquiagem, de maneira sem barganhas. Todas as vezes que nós nos colocarmos diante do Senhor, aceitando a vontade dEle, ou Ele fará passar a nossa doença para a glória do nome dEle, ou Ele nos dará força para sermos felizes, mesmo que não tenhamos cura. Mas é que nós pensamos que Deus só responde quando Ele atende o que a gente pede. Porque a natureza humana tem o seu impulso para o bem, o seu impulso para o mal, o seu impulso altruísta e o seu impulso tremendamente interesseiro. Se não é do jeito que eu peço, se não é do jeito que eu quero, então não serve. Aí fica procurando nos amigos, procurando em outros deuses, procurando rituais, procurando favores, rodando, seguindo a qualquer um que lhe ofereça o que é conveniente. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é o evangelho da conveniência, é o evangelho da transformação, é o evangelho da coragem. É um Deus que vai te dar a vida eterna pelo sacrifício do Filho dele. Mas essa caminhada aqui, na terra, enquanto não chega a vida eterna, vai ter sofrimento. E cada vez que a gente sofre, a gente aprende um pouco mais. E um pouco mais a amar e respeitar a Deus. Porque na humanidade existem coisas muito mais importantes a serem realizadas e acontecerem do que simplesmente eu olhar para a minha única dor. Porque no meu amanhã existem coisas extraordinárias que vão me alcançar e que eu serei capaz de fazer desde que eu aprenda a enfrentar o hoje com ajuda e com respeito a Deus. O sofrimento nos ensina muita coisa. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Apesar de nossos erros, o Senhor está disposto a nos ajudar. Sabe, você tem amigos que já te pediram muitos favores, né? E você ajudou. Será que você nunca enfrentou aquele momento de dizer de novo a mesma coisa? E eu vou ajudar de novo, não tem solução para essa pessoa? De novo. Eu já passei por isso. Já senti no coração essa coisa do constrangimento de ajudar de novo. Então, a primeira vez eu fiz com toda a alegria, com todo amor. A segunda vez eu já usei um pouco de misericórdia. Da terceira vez em diante, eu fiz por constrangimento. Eu já sabia que espiritualmente eu não estaria crescendo em nada com aquilo, mas como ser humano, pelo menos, eu estaria ajudando uma outra pessoa. Eu confesso. Mas é melhor que eu faça com constrangimento do que chegar para o outro e dizer: tome vergonha na cara, de novo. Quando é que você vai se consertar? Eu não aguento mais lhe ajudar. Agora eu pergunto, se Deus dissesse isso com a gente, seria injustiça? Se Deus dissesse para você, de novo, mais uma vez, ok. Eu quero que você pense maior. Se Deus, olhando para a humanidade, olhasse no curso da história, todas as vezes que a humanidade se descomprometeu com Ele, todos os erros da humanidade, Deus ainda teria preocupação com a humanidade? Não. E nós já estaríamos exterminados. Deus nos ama, Ele é misericordioso, Ele quer nos ajudar. Precisamos confiar e entregar a Ele as nossas dores, porque Ele é misericordioso, Ele não é como a humanidade.
Ele não faz o que a gente quer, Ele não julga como a gente prefere, Ele surpreende. E apesar de tudo que somos e todos os erros, podemos confiar. Se você está enfrentando alguma dor, se você está enfrentando algum problema, se você está sofrendo, se você está triste, não pense que você precisa ter grandes méritos para se dirigir a Deus, na certeza de que Ele vai te ajudar. Aqui diz assim, no Salmo: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Talvez alguém possa pensar que aqui força tem a ver com saúde e vigor físico. Lembre que a palavra do Senhor diz que nós amaremos ao Senhor com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Quais são as minhas forças? Quais são as suas forças? Bem, eu tenho uma capacidade dada por Deus de ser resiliente, isso é uma força. Eu tenho uma capacidade dada por Deus de rir, até quando estou sofrendo. Alguém nasceu num berço de ouro, e isso é uma força. Alguém conseguiu prosperar e tem reservas financeiras, poder financeiro, isso é uma força. Alguém estudou bastante e tornou-se referência na medicina, isso é uma força. Alguém consegue tocar divinamente um instrumento, como ninguém consegue, isto é uma força. Alguém ao longo da história conquistou tantos amigos que ele nunca está sozinho, e isto é uma força. Davi tinha muitas forças. Davi tocava divinamente, né? Davi conversava com Deus, conhecia o Senhor. Davi tinha um exército. Davi tinha muitas forças. É disso que ele está falando. Quando eu já estava sem força nenhuma, né? Eu estava simples, eu era um comum. Aquilo que nós temos acesso, ou somos provedores, só é força se tiver capacidade de nos ajudar. Então, às vezes as pessoas ficam rodando, circulando, batendo em portas, pedindo, procurando uma alternativa, pedindo ajuda. Olham para os seus amigos e eles nada mais podem fazer. Olham para as suas titulações e toda a ciência e nada pode ser feito. Olham para a história e ninguém resolveu aquele problema. Olham para as suas reservas financeiras e não tem mais nada. Olham para as suas garantias materiais e não tem mais nada. Agostinho dizia assim, que quando nós não temos mais nada é que nós descobrimos que a nossa fé nos basta. Quando ele não tinha mais nada, ou quando ele conscientizou-se de que todas as coisas que ele tinha não valiam nada, ele buscou o Senhor. E tudo foi resolvido. Deus socorre a cada um de nós e resolve coisas em nossa vida que nada daquilo que temos, seja amigo, seja financeiro, seja coisa material, nada pode resolver. Aí a gente descobre que a nossa fé nos basta. E olhamos para todas aquelas coisas dizendo: eu não tenho nada. Eu não tenho a força que preciso, mas Deus pode me socorrer. A palavra diz assim, verso 7: retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você.
quando a pessoa está consciente, quando estar com Deus é uma decisão consciente, encontramos paz inabalável. Há pessoas que, levadas pela emoção, tornam-se consumistas da fé. É o culto do nó no paletó para ficar rico, é o culto da calota não, da roda, né? O culto da roda para ter um carro novo, o culto da aliança para arrumar um casamento, o culto da foto para nunca mais envelhecer. E tome corrente, essas correntes vão aprisionando as pessoas e elas não seguem na vida de fé. Há pessoas que na hora da agonia, como dizem, eu aceito Jesus, eu me comprometo com Jesus e tal. E depois se perde. Mas quando você toma uma decisão consciente, sem ser empurrado por alguém, eu quero estar ao lado de Deus, você tem uma fé inabalável. Você não tem uma fé consumista, você não tem uma fé interesseira, você tem uma fé que é confiança, é subserviência, é a fé que faz com que você caminhe com Deus na alegria, na tristeza, na dor, e você sente paz. O salmista faz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. É um momento de solilóquio. Ele está conversando com ele mesmo. Não é ninguém dizendo na cabeça dele, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus, confia em Deus, confia em Deus. Ele, tá bom, porque tu queres eu vou fazer isso. Não é ninguém dizendo na cabeça dele, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Não tem ninguém forçando a barra. Não tem ninguém fazendo o absurdo de obrigar o outro a crer. Ou pelo menos dizer que crê. É ele conversando consigo mesmo. Minha alma, o que você está fazendo? Retorne para perto do Senhor, ó minha alma. Lá tu serás cuidada, minha alma. É quando você diz assim, que bobagem eu estou fazendo. Eu conheço o caminho. Eu tenho esta alternativa. E por que eu não peguei isso aqui antes? Por que eu não tomei essa decisão antes? É o solilóquio, é você falando consigo mesmo. Aqui é uma decisão consciente que traz uma paz inabalável. Seu coração está aflito, você tem dor, você tem medo, tem alguma coisa te incomodando. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Traga o seu peso que o Senhor vai te ajudar a carregar. Converse consigo mesmo. O que é que eu tenho feito? Porque eu estou sofrendo assim, ansioso? O que me impede de entregar a Deus a minha dor para que a minha alma lá seja tratada e que ela tenha descanso? Diz assim a palavra do Senhor. Em outros textos que quero recordar com vocês. Façamos isso como uma oração, repetindo estes salmos. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositarei
a minha esperança. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Nossa esperança está em ti, ó Senhor. Tu és o nosso auxílio e a nossa proteção. Sim, podemos transformar dores, podemos transformar cada momento de dor em uma oportunidade de estar mais perto do Senhor e seguir a vida firmes, confiantes em Deus, para dele receber o descanso. Convido a equipe para concluir comigo. Se você está sofrendo, se você carrega pesos, o que te impede de entregar ao Senhor e dele receber o descanso? Se você já faz isso, não há limite. Aproveite e siga a caminhada da vida, confiando no Senhor e nele tendo descanso. Se as pessoas em teu redor estão sofrendo e precisam de descanso, converse com cada um deles, para que possam dizer para si mesmo: retorna, minha alma, para o lugar do teu descanso, que é ao lado do Senhor. Amém. Teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare de novo em tuas mãos. Declare em tua graça. Declare de novo em Se eu passar pelo vale. tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços Só a igreja vai agora declarar. E se eu passar pelo vale? E se